Fala galera, sou João Paulo, professor de Física. Hoje a gente vai ver um pouco mais sobre onda. Primeira coisa é a definição de onda. Onda ela surge quando você fica perturbando o meio de forma constante. Então, por exemplo, qualquer coisa que você faça uma perturbação, ela gera uma onda. Vocês estão me ouvindo porque a minha voz está gerando uma perturbação no ar e com isso faz a propagação de uma onda chegar até o seu ouvido e você consegue me ouvir. Então vamos imaginar o meio nosso sendo aquelas molas de criança, de que todo mundo brinca quando é criança, e eu vou perturbar essa mola. Existem duas formas de eu perturbar essa mola. Se eu pegar a mola e perturbar ela de forma horizontal, a onda ela vai se propagar de forma longitudinal, então são ondas longitudinais. Se eu faço a perturbação nesse meio, que é essa mola, de forma vertical, a onda surge nesse sentido e a gente chama de ondas transversais. Tudo que vale para uma vale para outra, só a forma de propagação dela que se diferencia. É mais fácil da gente conseguir observar as coisas nas ondas transversais. Então, aqui está uma onda transversal. Tem alguns pontos dessa onda que ela ganha nome especial. Por exemplo, o ponto mais alto de uma onda é chamado de crista, enquanto o ponto mais baixo é o vale. Se eu pegar um ponto qualquer da onda e fizer um caminho completo dela, como se eu fosse fazer um carimbo disso para poder fazer esse desenho de forma contínua, o menor carimbo que eu posso fazer é isso. É esse tamanho. Então é um ponto, ele vai obrigatoriamente passar por um vale, passar por uma crista e voltar na mesma altura que ele saiu. Isso a gente chama de comprimento de onda. E ela recebe esse nome com essa letra que é o lambda. Então todo comprimento de onda é um ciclo completo de onda. Quando eu quero saber sobre o tempo que demora para poder conseguir fazer esse ciclo completo, eu tenho período. Período é dado pela letra T maiúscula e ele é o tempo que demora para um ciclo se completar. Isso é inverso da frequência. A frequência é quantos ciclos tem em um segundo. Então a relação de frequência, que é dado pela letra F, e o período, que é dado pela letra T, é de inverso. Então o período é 1 sobre F, 1 sobre a frequência, ou a frequência é 1 sobre o período. Então, quando eu falo de período, é o tempo que demora para fazer um ciclo. Quando eu falo de frequência, é quantos ciclos eu tenho em um segundo, em unidade de tempo. Bom, o período, então, e a frequência se relacionam inversamente proporcionais. Eu tenho comprimento de onda, então se eu sei quantos comprimentos de onda se repetem em um segundo, eu consigo fazer o raciocínio de saber quão rápido essa onda se propaga. Sabendo a relação entre o tamanho da onda, o tamanho de um ciclo completo, e a quantidade de vezes que esse ciclo consegue se repetir em um segundo, que é a frequência, a gente consegue calcular a velocidade de propagação de uma onda. Então a gente consegue calcular a velocidade de propagação dela como sendo o tamanho dessa onda, que é o comprimento, é o lambda, multiplicando por quantas vezes essa onda se propaga. O comprimento é dado em metro, frequência em hertz. Hertz é 1 sobre segundo. Então eu vou ter metro vezes 1 sobre segundo. Então velocidade vai ser dada em metro por segundo. Então a análise dimensional mostra pra gente que o pensamento nosso está certo. Com o tamanho dela e quantas vezes ela se repete em um segundo, a gente consegue saber quão rápido ela consegue se deslocar no meio ou no vácuo. Porque existe uma diferença fundamental entre dois tipos de onda, que é a forma de propagação entre elas. A gente divide as ondas entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A forma com que elas se propagam faz essa diferenciação. Quando eu estou falando de uma onda mecânica, o som, por exemplo, a gente precisa de um meio. Então, se eu jogo uma pedra dentro de um lago que a água está parada, essa pedra vai bater na água, vai perturbar aquele meio, a água vai fazer uma onda nela. A nossa mola do nosso exemplo anterior também. Você rela nela, ela vai perturbar aquele meio e esse meio vai se propagar em forma de onda.
Então, as ondas mecânicas ela precisa de um meio para se propagar. A forma com que ela se propaga é através de contato entre as moléculas que formam o meio. Então, você perturba a primeira molécula perturba a segunda, que perturba a terceira e assim vai se propagando. Se eu não tivesse essas moléculas, eu não teria como fazer a propagação das ondas mecânicas. É por isso que o som não se propaga no vácuo. O som é uma onda mecânica e o vácuo é ausência de matéria. Então não tem molécula para fazer essa onda mecânica se propagar. Então tem muita questão que fala sobre explosão de espaçonave. O que acontece? Você vai conseguir enxergar, mas a gente não consegue ouvir. Por quê? Porque a luz é uma onda eletromagnética. É um outro tipo de onda. A onda eletromagnética ela não se propaga através do meio. Ela se propaga através de ondas elétricas e ondas magnéticas. E pela indução eletromagnética, eu faço com que a onda elétrica produza a magnética e a magnética produza a elétrica. Com isso eu não preciso de um meio para me propagar. Eles vão se autocriando sem dependência direta das moléculas que estão no meio. Então, as ondas mecânicas só se propagam através de um meio, o ar, a água, uma corda, a nossa mola. As ondas eletromagnéticas elas se propagam no meio porque elas não precisam das moléculas para se propagarem, então também se propagam no vácuo. Então, quando tem a explosão da espaçonave, eu enxergo, porque a luz é uma onda eletromagnética, lá é vácuo, a onda eletromagnética se propaga no vácuo, mas eu não ouço, porque a onda mecânica não se propaga no vácuo. Então eu tenho uma diferença entre som e luz. O raio cai, você enxerga ele primeiro do que você ouve o barulho dele, que é o trovão, porque a luz se propaga mais rápido do que o som. Então quanto mais perto o raio cai de você, menor a diferença de tempo entre o que você vê do raio caindo e o trovão que você ouve. Se você vê e demora bastante tempo para ouvir, significa que ele caiu longe. Se você vê e logo depois você ouviu o trovão, significa que ele caiu um pouco mais perto. Então agora a gente vai começar a estudar as ondas mecânicas, principalmente o som e as suas qualidades.